Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus e queremos falar de um assunto bem polêmico que está muitas vezes nos bastidores da igreja e algumas pessoas defendem este assunto de uma maneira errada, porque quando dizem que a igreja, os crentes, não têm direito nenhum de julgar ninguém, que só quem pode julgar é Deus. Será que é assim que a Palavra de Deus revela? Na verdade, a igreja, os obreiros, os crentes, os cristãos, receberam a autoridade de Deus, discernindo a revelação do que é certo e o que é errado. Por isso nós temos a palavra é a lei magna, é a constituinte. Por ela, nós podemos dizer e julgar atitudes, ações que são certo e são errada. Claro que quem vai condenar a pessoa é Deus, quem vai salvar a pessoa é Deus, mas nós temos não somente o direito, mas a responsabilidade de anunciar, de propagar a verdade e a mentira, mostrando quando está errado, quando está certo, quando está em pecado, quando está na obediência. A igreja foi chamada para ser a luz, o farol, para iluminar. Por isso que está em Mateus capítulo 7, e versículo de número 3 em diante, que diz bem assim: e por quê? Reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, não vê que há uma trave no teu olho? Como dirá teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando você com uma trave? Antes, ó hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois cuidará, veja só, arruma a tua casa, e depois cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Nesse capítulo aqui, a Bíblia mostra, se você quer mostrar o pecado, o erro do seu irmão ou de alguém, você precisa primeiramente arrumar a tua casa, viver uma vida pela palavra, dar testemunho de uma vida convertida, de ser um exemplo de crente, para não se tornar um hipócrita. No Iraque, teve um período em alguns lugares que até eles permitiam alguém pregar se aquela pessoa vivesse o evangelho. Não somente pregasse o evangelho. Primeiro ela teria que viver. E assim é a mesma maneira que a Bíblia está dizendo. Se você quer revelar, propagar a verdade, anunciar o erro, o pecado, você precisa primeiro viver. Como disse João Batista, mostra primeiro o fruto de arrependimento. E por isso que está escrito também na Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Olha só o que está escrito. Se há alguma coisa entre vós, tendo algum negócio um contra o outro, irá o cristão a juízo perante os injustos e não perante o santo? Olha só a responsabilidade e a verdade revelada por Paulo. Não sabeis vós que os santos, a igreja, os salvos, hão de julgar até o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgada por vós, porventura serás tu ainda indigno de julgar as coisas mínimas? Olha o que Paulo continua dizendo. Não sabeis vós que haveis ainda de julgar até os anjos, quanto mais as coisas pertencentes à terra, pertencente a esse mundo. Então, se tiver negócio em juízo, que pertence a essa vida, podes trazer para julgá-lo na igreja, em coisas que a igreja recebeu essa autoridade. Aqui nesse versículo, a Bíblia mostra que Deus deu poder, autoridade para a igreja julgar e condenar as coisas desse mundo, os erros e o pecado desse mundo, para que não permaneça. Agora estamos aqui dizendo entre vós, Paulo falando, Paulo condenando uma atitude dentro da igreja de Coríntio, Paulo dizendo assim agora, estão dizendo entre vós que entre vós há imoralidade sexual tão grande entre vocês que nem mesmo os pagãos fazem. Nem mesmo os pagãos são capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem, dizendo Paulo, tem relação com a sua própria madrasta. E como vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, você devia ficar muito triste, expulsar do meio de vocês quem está fazendo essas coisas. Aqui Paulo fala então sobre o pecado grave que escandaliza a igreja, a família e o nome de Deus. Paulo está dizendo que deveria até excluir esses crentes que permanecem nesses pecados sem arrependimento. Aqui aprendemos que a igreja recebeu poder para mostrar o pecado, julgar o erro, e se for necessário, disciplinar e até excluir da igreja os que querem viver em prática de pecado sem se arrepender,
sem querer viver a palavra de Deus. Então, quando a igreja ela mostra o erro, mostra o pecado, não há uma condenação da igreja. Há, na verdade, a igreja mostrando que aquilo é um julgamento pela palavra das atitudes, pois quem vai condenar é Deus. Se a pessoa não se arrepender, quem condenará é Deus. Se a pessoa se arrepender, Deus salvará aquela pessoa. Mas a igreja tem o poder de julgar as atitudes, de julgar os erros, as falhas e mostrar perante aquelas pessoas que isso é um pecado gravíssimo, que isso é uma impureza, que isso é um mundanismo, que isso é uma falta de palavra, falta de doutrina, falta de santidade. A igreja recebeu de Deus, pela pessoa bendita do Messias, o Senhor Jesus, a autoridade de revelar o pecado, de revelar o erro, de ensinar a verdade, de disciplinar e até excluir do meio dos santos os rebeldes que não estão com o sentimento e propósito de andar pela palavra. Então olhe, leia, estude, medite sobre essas verdades, pois Deus estabeleceu a igreja como portadoras da verdade. Por isso que está escrito na Bíblia que Jesus disse que deu a chave para o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra também será desligado nos céus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.